Vamos resolver mais um exercício a respeito da termodinâmica. No diagrama de Capron, existem pontos que indicam a mesma temperatura. A linha que apresenta esse conjunto de pontos é denominada isoterma. No diagrama, corresponde a uma hipérbole equilátera, como está indicado na figura adiante. Quanto mais afastada estiver a isoterma em relação aos eixos, maior será a temperatura que ela representa. Então, essas isotermas, quanto mais afastado do eixo, maior é a temperatura que ela representa. Então, a temperatura 2 é maior que a temperatura 1. Tá? De acordo com essas informações, realize o que se propõe nos itens a seguir. A. Indique a relação entre as temperaturas do gás nos pontos A e nos pontos B e no ponto C, utilizando sinais de igual, maior ou menor. Ele quer saber onde a temperatura é maior, tá? Então, a temperatura entre A e B é igual, Então, a temperatura entre A e B, porque a isoterma está na mesma distância, desse ponto aqui, desse eixo aqui, entre a relação dos eixos. Então, quanto mais distante, maior a temperatura. No entanto, na mesma isoterma, os dois pontos vão ter a mesma temperatura. Então, a temperatura A é igual à temperatura B. E a temperatura C, ela é maior que a temperatura A e B são maiores que a temperatura C, porque quanto mais próximo do eixo, então a temperatura C está mais próximo do eixo, a temperatura menor. A temperatura A e B são maiores que a temperatura C. P. Indique no diagrama uma possível transformação isotérmica. Isotérmica, onde não há mudança da temperatura, que ocorre do estado de A para B. Então, nós temos ali, do estado A para B. Então, ele quer que a gente indique uma situação em que não há mudança de temperatura, Então, seria na mesma isoterma. Então, nós teríamos uma mudança ali dentro da mesma isoterma, Então, não haveria mudança de temperatura, porque está falando que é uma transformação isotérmica, onde não há mudança de temperatura. Aí ele pede para a gente indicar uma transformação isovolumétrica, seria de B para C. Isovolumétrica, onde não teria alteração de volume. Então, de B para C, nós teríamos aqui uma alteração de pressão, Iria diminuir nossa pressão. No entanto, o volume ficaria o mesmo, O volume aqui em B é o mesmo que o volume em C. Exercício 3 ali. Em uma transformação gasosa que ocorre muito rapidamente, as trocas gasosas podem ser consideradas nulas, pois não há tempo para que ocorram. Nesse caso, a transformação é considerada adiabática, aquela transformação onde não há troca de calor com o meio externo, que acontece muito rápido. No diagrama corresponde a uma curva mais íngreme que uma hipérbole equilátera, ou seja, uma curva que une pontos localizados em isotermas diferentes, como indica a A e B na figura a seguir. Então, nós temos essa figura aqui, onde nós temos a curva mais íngreme, uma curva mais íngreme que na anterior, Se a gente verificar aqui na anterior, a gente não tinha uma curva tão íngreme, Aqui ela está mais deitada. Desta forma, indicando para a gente que é uma adiabática. Continua a ideia de que quanto mais longe dos eixos, maior é a sua temperatura. Então, a temperatura 1 é menor que a temperatura 2, que é menor que a temperatura 3. Tá? Então, pergunta número 1. De acordo com as informações indicadas no gráfico, corresponde ao que se pede. Na transformação adiabática, aquela onde não há interferência do calor com o meio, de A para B, a temperatura do gás aumenta ou diminui? De A para B, a temperatura do gás aumenta ou diminui? Aumenta, Então, a temperatura do gás aumenta, pois o ponto B se encontra em uma isoterma mais afastada dos eixos em comparação ao ponto A. Tá? A B. Aqui na questão B diz assim, na transformação do item anterior, ou seja, nessa aqui, que é uma isobárica, não é
diabática, né? Diabática, onde não há troca de calor com o meio externo. Na transformação do item anterior, o trabalho foi realizado ou recebido pelo gás. Então, olha lá, ele quer saber se foi realizado ou recebido. Houve aumento de volume ou redução de volume de B, olha, na transformação diabática de A para B. De A para B, aumentou o volume ou diminuiu o volume? Né? Olha, o trabalho foi recebido pelo gás, porque o volume era maior em A, reduziu esse volume para B. Então, quer dizer que esse trabalho foi recebido pelo gás. Tá? C. Indique no diagrama a seguir uma possível transformação isobárica. Isobárica é onde não há transformação, onde não há mudança de pressão, que ocorre no estado de B para C. De B para C não quer que ocorra a mudança de pressão. Então é só a gente passar uma reta aqui, né? Daí nós vamos ter então uma situação de isobárica. Isobárica é onde não há alteração de pressão. Seguida de uma transformação isovolumétrica, ou seja, onde não há alteração de volume. Para não ter alteração de volume, nós temos que ter aqui uma perpendicular. Então, como é de C para A, é só traçar aqui, então, de C para A, ok?